Hoje eu quero dar continuidade a essa série de reflexões que nós estamos tendo sobre a dimensão dos relacionamentos. Como eu disse no início do nosso culto, esse domingo e o próximo domingo nós vamos estar tratando especificamente sobre o relacionamento entre pais e filhos e o que as Escrituras nos ensinam sobre esse relacionamento. Eu queria iniciar hoje falando um pouco especificamente para você na posição de filho. Semana que vem nós vamos falar para você, pai e mãe, e essa semana nós vamos falar sobre a nossa posição de filhos dentro dessa relação. Juliana é uma jovem de 28 anos, que hoje ela tem grandes dificuldades de se relacionar romanticamente, pois ela cresceu num lar disfuncional onde o seu pai, que tinha sérios problemas com álcool, tratava mal a sua mãe. E as cenas que ela presenciou do casamento dos seus pais a marcaram profundamente, principalmente na sua visão sobre o sexo masculino. João, de 45 anos, até hoje, ele guarda rancor de sua mãe por ela o ter abandonado com a sua avó aos 10 anos de idade. E seu pai, ele nem chegou a conhecer. Joana é uma jovem de 20 anos, mas guarda ressentimentos e grandes problemas de autoestima, pois sua mãe durante anos dizia que ela estava acima do peso e que era muito descuidada consigo mesma. Joana era uma jovem linda, mas o seu olhar sobre si foi moldado pelas falas negativas da sua mãe. Heitor se tornou um adulto muito responsável e independente. Sua criação rígida e extremamente crítica por parte do seu pai o formou para isso. Entretanto, houve pouco afeto e palavra de afirmação. Hoje, Heitor não sabe lidar com seus sentimentos e suas fraquezas, tendo dificuldade de lidar com sua esposa e filhos, com todas as suas demandas emocionais. Esther foi criada em um lar cheio de amor e carinho. O casamento de seus pais sempre foi repleto de respeito e cumplicidade. Porém, seus pais a superprotegeram. E durante toda a sua adolescência e início da juventude, os pais fizeram de tudo para pôr ela sob a ideia de que mantê-la a salvo das dificuldades da vida era o que deveria ser feito. Houve quase nenhuma disciplina e correção por parte dos pais. Esther não precisava, ela não foi ensinada a tomar decisões, pois seus pais sempre estavam ali por ela e para decidir por ela. Ao chegar na idade adulta, Esther se encontra em uma grande crise de identidade e tem grandes dificuldades em lidar com as decepções da vida, e isto atrapalha no seu casamento, no seu trabalho. Talvez uma dessas histórias aqui, com nomes fictícios, pode ir de encontro à minha ou à sua história de vida. Pode fazer parte do que você vivenciou na sua família de origem. Talvez esses traumas, essas feridas que foram abertas ao longo da nossa história, podem estar sendo carregadas até agora. Feridas essas que foram causadas pelas pessoas mais próximas que convivemos, os nossos pais. Porém, mesmo diante de grandes traumas que carregamos desses relacionamentos, Deus nos convida a honrar os nossos pais de coração. É sob essa perspectiva das limitações e fragilidades dos nossos relacionamentos parentais que hoje eu quero tratar o tema de relacionamentos de pais e filhos. Eu quero falar sobre a realidade que é os nossos relacionamentos parentais, que nem sempre são relacionamentos saudáveis, que estão todos bem e caminhando a 100%. Nós sabemos que nas nossas famílias nós encontramos dificuldades, encontramos fragilidades, nós somos feridos e ferimos, nós carregamos grandes traumas. Por isso, nessa noite eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, do verso 1 ao 3. Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3 diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Vamos orar? Senhor Deus, Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Que eu possa ser apenas um canal, Senhor, para que a Tua voz possa tocar nos corações de cada um de nós aqui. Por isso, Espírito Santo, ilumina a Tua palavra, ilumina a nossa mente, para que dela possamos beber água boa e fresca. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo já havia instruído maridos e mulheres, como nós vimos nos últimos sermões que o pastor Jefferson trouxe, e agora ele inicia o capítulo 6 da sua carta, o último capítulo, falando sobre os deveres dos filhos e dos pais, sobre a ótica das Escrituras, sobre a ótica da obra redentora de Jesus Cristo. E hoje, como eu disse, nós vamos especificamente falar para você na sua posição de filho. E Paulo ele inicia a sua instrução afirmando de forma clara e objetiva: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. O termo filhos aqui, ele não indica de forma clara a faixa etária que Paulo está se identificando. Esse termo filhos era um termo genérico e que não especificava que era uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto já independente dos seus pais. Porém, a gente entende que, primariamente, Paulo está falando para filhos que estão sob o cuidado direto dos pais, filhos que ainda estão sob o sustento, sobre o teto, e que estão, de uma certa forma, sob o cuidado dos pais ainda não tiveram a sua independência. Então, primariamente, essas ordens são direcionadas aos filhos antes da sua independência. Há, portanto, um senso para Paulo de uma autoridade intrínseca na vida do pai para com os seus filhos. Há um entendimento de que, naturalmente, o pai tem autoridade sobre os filhos, e essa autoridade ela vem do próprio Deus. Um Deus que dá o direito aos pais, chama aos pais a exercer governo e autoridade, e para que esses possam usar o seu governo e autoridade para cuidar dos seus filhos, para direcionar os seus filhos e educar os seus filhos. O termo obedecer que Paulo usa nesse primeiro versículo é claramente o submeter-se à voz de alguém, se colocar sob a voz e o comando de alguém. E Paulo lhe está falando isso sobre o conceito que nós já vimos no último domingo, sobre a submissão. Nós temos que lembrar que a submissão bíblica é diferente dessa submissão que nós temos no nosso senso comum, uma submissão que é negativa. Mas Paulo diz que os filhos devem se submeter à voz dos seus pais, entendendo que essa obediência deve ser, como Paulo diz, no Senhor, diante da realidade do que Jesus fez e do exemplo que Jesus nos traz. Essa obediência é uma obediência como ao Senhor. Assim como nós nos submetemos à missão de Deus em Jesus Cristo, nós devemos, como filhos, nos submeter aos nossos pais, na missão deles de governar a casa, o pai com a sua função e a mãe com a sua função. Então, o contexto de obediência que Paulo quer trazer de uma forma objetiva aqui é uma obediência no Senhor. É uma obediência que primariamente é ao Senhor. Por isso nós devemos nos colocar sob a autoridade dos nossos pais, enquanto sobre o cuidado direto deles. E nós vemos que Paulo, ele quer trazer essa ideia de submissão bíblica, dizendo que enquanto nós nos submetemos e honramos os nossos pais, obedecemos os nossos pais, nós estamos debaixo da obediência ao Senhor Jesus. Há uma ligação direta entre essas duas realidades. A obediência aos pais é a obediência ao Senhor. Porque justamente foi o Senhor que os colocou naquela posição de autoridade sobre nós. E nós vemos que, por mais que não seja o nosso tema de hoje, mas essa autoridade dos pais, elas devem também estar sob essa mesma perspectiva. A nossa submissão é como ao Senhor, mas a ação dos pais, e nós veremos isso mais para frente, deve ser sob a autoridade do próprio Jesus. Deve ser uma autoridade, um governo com os princípios que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus. Por isso,
tanto a ação do pai como do filho deve ser em obediência ao Senhor. O pai deve exercer a autoridade, governar como o Senhor governa. Por isso, deve ser uma autoridade que serve, que não ira e que cuida. Mas nós, filhos, devemos nos submeter à autoridade dos nossos pais, porque nós nos submetemos à autoridade do Senhor. E Paulo, ele confirma isso de uma forma mais clara, afirmando o que foi dado a Moisés e ao povo de Israel no Antigo Testamento. Um dos 10 mandamentos, o 5º mandamento, nada mais é do que uma afirmação de Deus, de que devemos honrar nossos pais. Devemos honrar nosso pai e a nossa mãe. E essa afirmação das Escrituras que Paulo usa para fortalecer a ordem dele de obediência, ele traz à tona uma lei que Deus tinha dado ao povo e que continuava vigorando naquele momento. E a existência desse mandamento não deixa dúvidas que devemos obedecer e honrar aos nossos pais. Essa é a vontade de Deus estabelecida nas suas Escrituras. Devemos honrar os nossos pais. Entendemos de forma bem clara, Paulo ele não faz muitos rodeios quando fala aos filhos. Ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos, honram os seus pais. Ok, Paulo nos ensina isso. O texto nos diz claramente isso. Esse é o desejo de Deus. Tudo bem, Paulo. Deus quer que a gente honre os nossos pais. Mas e quando o modelo de pai e mãe que nós tivemos não se encaixam com o que a Bíblia nos diz? E quando nossa experiência com os nossos pais é cercada por traumas e feridas não curadas? E quando aquele pai que Deus nos chama a nos submeter não nos ama como Jesus nos ama? Como honrar pais e mães que nos feriram e marcaram profundamente? Essa é a grande crise. Essa é a nossa pergunta para Paulo. Como eu vou fazer isso, Paulo? Diante da minha história de vida com os meus pais. Como eu não consigo? Por isso eu quero conversar com vocês hoje, dentro dessa perspectiva de relacionamentos que nem sempre são um mar de rosas. Como nós podemos honrar aos nossos pais, dentro de um contexto, de uma família que provavelmente foi disfuncional, onde nos marcaram, nos feriram e nos trouxeram muitos traumas. Como nós podemos honrar nossos pais dentro desse contexto? A primeira ação que reflete honra aos nossos pais, e talvez a mais difícil, e eu peço que vocês possam abrir o seu coração agora, nesse momento. A primeira ação que nós podemos fazer para honrar os nossos pais, mesmo tendo uma família, uma história disfuncional, traumática e muitas feridas abertas, a primeira forma é perdoar. A primeira forma de honrar os nossos pais, dentro desse contexto, é aplicar o perdão. Esse é o primeiro e grande passo para nós honrarmos os nossos pais, apesar das marcas e das feridas que eles nos deixaram. Os erros e as omissões paternais durante nossa história pode ter marcado a gente profundamente, de fato. E muitas vezes são difíceis esses traumas de superar. Talvez uma fala mal colocada da sua mãe na sua infância, na sua adolescência, hoje mexe profundamente com a sua autoestima. Você não se sente amado, você não se sente amada, você não se sente bela, porque a sua mãe insistentemente disse que você não era, você não se encaixava nos padrões de beleza da sua época. Talvez isso criou uma grande marca e hoje você não consegue se ver como você realmente é. Talvez na sua história houve a ausência física de um ou de ambos os pais, devido ao casamento fracassado dos seus pais, onde o divórcio foi acometido dentro do relacionamento, e por isso a sua relação com o seu pai ou com sua mãe foi rompida fisicamente. Você não via o seu pai quando você chegava em casa, porque ele não estava mais ali. E isso causou um grande vazio, um buraco no seu coração, na sua alma, porque aquela pessoa que você gostaria de estar com ela não estava. E junto com isso,
Talvez essa pessoa tenha, de fato, não quis te esconder o fato de que ela te rejeitou e te abandonou. Muitas vezes esse é o nosso sentimento quando pais e mães divorciados demonstram que não estão interessados por estar conosco. E o sentimento de abandono e rejeição cresce de uma forma astronômica no nosso coração. E nós crescemos achando de que nós não somos amados, porque o meu pai me rejeitou, porque o meu pai me abandonou, porque ele nunca me procurou, porque eu não sei nem o nome dele. Talvez isso seja a marca que nós carregamos hoje. Talvez os nossos pais estiveram na nossa casa, conosco sempre, não houve um divórcio, não houve uma separação, não houve um abandono físico, mas houve uma ausência afetiva por toda a sua vida. O seu pai nunca olhou no seu olho e disse que o amava, que se importava com você, nunca se colocou diante de você para te ouvir. A sua mãe nunca te pegou pelos braços, sempre estava atolada de trabalho, de afazeres e nunca olhava para você. Ela te dava de alimento, colocava você para dormir, mas não havia nenhum tipo de relação íntima e de afetuosa. Seus pais estavam ali, mas afetivamente eles estavam longe. E isso o marcou profundamente. E isso deixou um rombo enorme no seu coração. Talvez o seu pai ou a sua mãe tenha te educado de uma certa maneira que o anulou. E hoje você não sabe mais quem você é. Você não tem ideia de quais são os seus gostos, do que você prefere, de quem é você. Porque tudo o que eles fizeram foi imputar os seus próprios desejos sobre a sua vida, sem ouvir a você, e isso o marcou profundamente. E hoje você vive uma crise enorme de identidade, sem reconhecer quem você é. Talvez, se você cresceu num lar onde o casamento dos seus pais foi disfuncional e não havia nenhum lastro de respeito ou de afeto entre seus pais. Talvez você viu por muitos e muitos anos o seu pai tratar a sua mãe de uma forma violenta e triste, e isso o marcou profundamente. E hoje você não consegue mais olhar para o outro com o mesmo olhar. Você, filha, não consegue olhar para um homem em um relacionamento romântico e ter uma construção com ele, porque o seu exemplo masculino na sua vida foi totalmente negativo, de alguém violento, de alguém que não expressa respeito e nem afeto. Talvez você viveu numa família onde o alcoolismo foi algo sério e que destruiu o casamento e a vida familiar de vocês. E você presenciou violência física, verbal, durante muitos anos. E agora a imagem do seu pai ou da sua mãe, bêbados chegando em casa, marcam você até hoje. Deus sabia que situações como essa poderiam acontecer dentro das nossas casas, da nossa família. Porque todos nós somos seres limitados, frágeis, pecadores. E por isso, Deus nos deu uma ferramenta poderosa que pode nos livrar da escravidão que é viver esses traumas dia após dia. E essa ferramenta é o perdão. Em Cristo nós recebemos o perdão. Em Cristo nós entendemos o quão nós fomos rebeldes e ferimos ao próprio Deus, traímos ao próprio Deus. Violentamos a sua santidade, como nós pecamos contra Ele. Mas em Cristo Deus nos perdoa. Em Cristo Deus nos dá misericórdia e graça. E esse perdão agora que nos foi dado, nós podemos aplicá-lo sobre a realidade das nossas famílias. Algo muito importante é, talvez você não consiga perdoar o seu pai ou sua mãe pelas suas próprias forças. Por isso eu quero convidar você a não perdoar com o seu perdão, mas aplique o perdão que você recebeu de Deus em Cristo sobre o seu pai e a sua mãe.
E você vai ver as coisas se transformarem. Você vai ver o perdão verdadeiro e forte acontecer e transformar as coisas. Porque por você mesmo talvez você não consiga, mas com o perdão que Deus te deu já, você já tem esse perdão. Você pode perdoar o seu pai. Você pode perdoar a sua mãe. Perdoar não significa esquecer o passado. Talvez aquela cicatriz permaneça ali. E você lembre. Você se recorde. Você tenha a sua memória boa de tudo o que aconteceu. Mas o perdão significa que nós não iremos mais cobrar ou vingar. Significa que esse peso, esse fardo do trauma não vai mais modificar as nossas ações hoje. Não vai mais comandar a nossa vida hoje. Perdoar significa que você não vai mais imputar culpa ao seu pai ou à sua mãe. E perdoar significa que nós assumiremos o prejuízo. E nós não cobraremos mais essa dívida. Esse é o primeiro passo para que nós possamos não mais olhar para trás e viver nesse passado que tanto nos fere, mas que possamos olhar para frente, superar os traumas e reconstruir uma ponte com os nossos pais. De fato, queridos, nós não temos essa habilidade ainda de voltar no passado e pedir para que os nossos pais mudem a ação deles, a fala deles. Não dá. Não é possível. Nós não conseguimos alcançar essa tecnologia ainda. Mas o perdão ele é poderoso para ressignificar o agora para frente. O perdão é o primeiro passo. É um passo difícil. Muito difícil, queridos. Mas é um primeiro passo que Deus nos dá para encontrar reconciliação dentro do nosso relacionamento com os nossos pais. E perdoar é honrar pai e mãe. Por isso, perdoe, aplique o perdão que Deus te deu em Cristo sobre o seu pai, sobre a sua mãe. O segundo passo é a aceitação. E o perdão nos leva a esse segundo passo. Uma vez que nós demos o passo tão importante que é o perdão, estamos agora livres desse fardo, desse peso do trauma. E agora nós podemos ter um olhar mais misericordioso para com os nossos pais. A mesma misericórdia que nós recebemos de Deus ao nos perdoar, essa misericórdia agora pode ser aplicada para que nós possamos aceitar os nossos pais, mesmo com as suas fragilidades, com as suas fraquezas e seus erros do passado. Nós temos agora a possibilidade, uma vez perdoando, de aceitá-los. Talvez quando você dá esse primeiro passo, esse segundo passo, você possa perceber que o seu pai e a sua mãe também estavam rodeados de um passado pesado e duro. Talvez eles também tenham uma vida cheia de traumas e feridas, cheia de lacunas, e que tornaram quem eles são e que os levaram a fazer o que fizeram com você. Por muitas vezes, aquilo que nós esperávamos dos nossos pais e nós não recebemos, seja porque eles nunca o tiveram. Pode ser porque aquele afeto, aquele carinho que nós esperávamos tanto que o nosso pai nos desse, que a nossa mãe nos desse, eles não nos deram porque eles não tiveram isso dos seus pais. Porque eles não aprenderam a ter isso. E também a aceitação não deve ser apenas aplicada sobre os nossos pais, aqueles que nos feriram, mas também a aceitação precisa ser aplicada sobre nós mesmos. Entendendo que também somos limitados e fracos, e que tudo o que aconteceu conosco, toda a nossa história, gerou uma série de coisas em nós. Hoje temos uma personalidade, nós agimos de certa forma por tudo aquilo que nós carregamos e construímos na nossa vida. E nós precisamos aceitar que nós somos assim e buscar cura em Deus para que nós possamos ser transformados também. Muitas das vezes nós procuramos a reparação naquele que nos feriu, mas a nossa ferida, o nosso trauma muda quem nós somos. E agora que nós temos uma nova vida para viver e que agora estaremos no outro lado da mesa, sendo pais e mães, como nós estamos nos preparando para isso? Temos reconhecido que precisamos tratar coisas,
aceitar que nós fomos moldados dessa forma, por esses traumas, por essas feridas, e que precisamos mudar aqui internamente também. Nós precisamos aplicar a aceitação, para que nós vemos a transformação do nosso relacionamento com nossos pais em uma transformação dentro de nós. Isso acontece porque nós fomos aceitos por Deus em Cristo. E essa realidade de ser aceitos a priori, de sermos amados a priori, deve mudar como nós olhamos para os nossos pais e como olhamos para nós hoje. Mesmo nós sendo rebeldes e o ferindo, Deus decidiu nos resgatar para si. Essa realidade deve ser aplicada sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas vidas. Por isso, o segundo grande passo é aceitar os nossos pais, com suas fraquezas e limitações, com seus erros do passado, uma vez que os perdoamos, e se disponibilizar a iniciar uma nova história. O perdão deixa o passado ruim, traumático para trás. A aceitação abre uma porta, uma ponte para uma nova vida, uma nova história daqui para frente. Primeiro, nós perdoamos. Em segundo, nós aceitamos. E em terceiro, nós construímos uma relação de respeito e passamos a tratar sempre com dignidade os nossos pais. Esse é o próximo passo. E agora nós vamos desenvolver um novo olhar. Talvez o olhar até esse momento foi um olhar de decepção, de frustração, de rancor e de amargura para com os nossos pais. Talvez esse é o nosso olhar que nós temos hoje. Mas quando nós aprendemos a perdoar e aceitar, agora o nosso olhar deve ser transformado. Aos poucos, o perdão e a aceitação, quando vão sendo aplicados, eles devem gerar em nós um grande respeito e apreço por nossos pais, apesar da nossa história, apesar dos traumas. Por mais que talvez grandes atos não sejam possíveis no início, mas eu acredito que, à medida que o coração nosso vai sendo trabalhado pelo perdão e pela aceitação, pequenas demonstrações de afeto, ligações, mensagens e presença física são grandes passos para nós desenvolvermos cada vez mais um laço afetivo que pode ser que até aquele momento nós não tivemos com os nossos pais. Talvez hoje, na velhice dos nossos pais, nós podemos iniciar uma coisa que nós nunca começamos, que é construir um laço afetivo com os nossos pais. Ainda há tempo, mas o mais importante é nós mudarmos o nosso olhar. O nosso olhar agora tem que estar de acordo com o perdão que nós abrimos. Por isso nós não cobraremos, nós não traremos à volta a nossa mentalidade, aquilo que eles fizeram conosco. Mas agora teremos um novo olhar de respeito e trataremos com dignidade aquele que nos gerou. Também, outra ação prática que nós devemos ter, que demonstra respeito, é o cuidado físico e, se necessário, sustento financeiro e material. Outra forma de nós agirmos para mudar essa situação é estar atentos à necessidade física dos nossos pais. Principalmente nós que já estamos com os pais numa idade mais avançada, onde a necessidade física e as limitações são aparentes. Por isso nós somos desafiados por Deus no nosso cuidado físico e material, se necessário, cuidar dos nossos pais e honrar os nossos pais. Como filhos, se for necessário, sim, nós devemos ajudá-los financeiramente. Isso espelha a generosidade cristã. Por trás desse ato de cuidado físico e financeiro e material, nós vemos que nós podemos proporcionar aos nossos pais agora uma vida digna, quando nós nos atentamos às suas necessidades físicas e materiais. Da mesma forma que Deus cuida de nós e nos sustenta física e materialmente, nós podemos agora olhar com um olhar mais cuidadoso para os nossos pais, sob a perspectiva do que Deus faz para nós, não sob a perspectiva do nosso passado que nos feriu. Porque agora tudo foi feito novo. Porque agora o que rege a minha vida não são os traumas, mas aquilo que Deus fez por mim. Por isso Deus nos convida a, na prática, aplicar essa realidade também nos nossos relacionamentos parentais. E por fim, com o tempo, com o esforço e com a graça de Jesus Cristo, buscar desenvolver o amor cristão pelos nossos pais.
Talvez hoje seja muito difícil você dizer que você ama o seu pai ou sua mãe, aquele que o feriu, aquele que deveria ser o seu protetor, o seu cuidador, mas que te causou uma grande marca. Talvez hoje você não consiga dizer que o ama. Mas o Espírito Santo que hoje atua em mim e você, à medida que nós aplicamos o perdão, a aceitação, e começamos a mudar a nossa prática e o nosso olhar para com os nossos pais que nos feriram, o amor de Deus vai sendo moldado em nossas vidas. E nós seremos cada dia mais conduzidos a viver o amor no lugar do rancor e da amargura, a trazer paz nos nossos relacionamentos com os nossos pais, no lugar de divisão e de guerras. Em Cristo, o relacionamento entre pais e filhos são totalmente transformados. Dentro desse contexto, esses 3 pontos, perdoar, aceitar e respeitar, são as 3 formas que nós podemos honrar os nossos pais, apesar de um passado difícil, traumático que nós tivemos no relacionamento com eles. Para concluir, eu queria apresentar para vocês, agora, 3 razões breves, apresentadas por Paulo, do porquê nós devemos honrar. Primeiro, nós entendemos o que é honrar aos pais. E agora, o porquê nós devemos fazer isso. E Paulo nos dá 3 razões no texto que nós lemos. A primeira, Paulo diz que devemos honrar os nossos pais porque é justo. Dentro de tudo que nós conversamos, nós devemos honrar os nossos pais, os perdoando, aceitando e respeitando. Primeiramente porque isso é o certo a se fazer para alguém que foi redimido, transformado. E hoje é a habitação do Espírito Santo. Paulo diz que é justo, que é correto, que é o melhor a se fazer para o povo de Deus, para aquele filho de Deus. Se estamos unidos a Cristo, são essas atitudes que devem fluir de nós. É o caráter de Cristo que deve fluir de nós. E é sobre essa primeira perspectiva, é justo, que Paulo nos diz que devemos honrar nossos pais. Em segundo lugar, Paulo diz que nós devemos honrar os nossos pais, os perdoando, aceitando e respeitando, porque é um mandamento de Deus. A segunda razão para que nós devemos honrar os nossos pais é que Deus nos ordena fazer isso. Honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos, e honrar pai e mãe é um sinal de obediência a Deus. Deus, ele deseja que nossos relacionamentos parentais sejam transformados, sejam saudáveis, sejam belos. Por isso, ele externa a sua vontade a nós, para que possamos segui-lo. Ele imprime em nosso coração a sua vontade, para que nós possamos obedecê-la. Por isso, nós devemos honrar nossos pais, porque é um mandamento do Senhor. É um sinal de obediência ao Senhor, que tanto fez por nós, que tanto nos ama. E é por isso que nós devemos honrar nossos pais. E por fim, devemos honrar os nossos pais, porque é bom para a nossa vida. Paulo, quando cita o mandamento, ele diz que nós devemos honrar pai e mãe, e esse mandamento é acompanhado por uma promessa. Uma promessa que tudo vai nos bem, né? A nossa vida vai caminhar bem, e que a nossa vida será longa na terra. Paulo, ele afirma primeiramente que a bênção de Deus estará sobre nós, se nós honrarmos os nossos pais, os perdoando, os aceitando, os respeitando. Deus irá trazer bênçãos sobre as nossas vidas, nós teremos uma vida boa. E Paulo também diz sobre o contexto, né, ele trazendo o texto do Antigo Testamento, a vida longa na terra. Esse texto do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, foi lido novamente antes do povo entrar na terra prometida. Então, Deus estava prometendo ao povo de Israel que eles teriam uma longa terra naquela terra que eles estavam esperando, que manava leite e mel. Então, isso era sinal não só de que as coisas iam bem, mas que a bênção de Deus, que era a terra naquela época, seria permanente sobre a vida deles, seria duradoura. Então, Paulo está querendo nos lembrar que honrar pai e mãe nos dá uma promessa de que a nossa vida irá caminhar bem,
sob as bênçãos de Deus, e essas bênçãos serão permanentes por um longo tempo, se nós obedecermos a Ele, honrando os nossos pais. Essas 3 razões que nos são apresentadas por Paulo, por si só são suficientes para nós entendermos o porquê devemos honrar os nossos pais, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. Mas eu queria trazer uma última e definitiva razão para obedecermos os nossos pais, obedecermos o nosso chamado como filhos. Ao olharmos para Jesus Cristo, nós vemos Ele como o modelo perfeito de filho. Jesus Cristo foi aquele que de fato obedeceu ao Pai. Quando o Pai disse: você deve ir à terra como homem e morrer no lugar daqueles pecadores, porque eu quero eles para mim. E Jesus, como um filho obediente, mesmo tendo que abrir mão da sua posição gloriosa ao lado do Pai, se desvestir da sua forma gloriosa e tomar uma forma de homem limitado e morrer numa cruz, ele seguiu obediente na sua missão. Deus decidiu nos resgatar, nos salvar, mas para isso era necessária a obediência irrestrita do Filho. Jesus Cristo deveria obedecer sem reservas, e foi isso que ele fez, para que toda a honra fosse dada ao Pai, para que o Pai fosse glorificado por nós hoje, como nós o louvamos e adoramos Ele hoje. Foi por isso que Jesus morreu. Mas Jesus morreu também para nos lembrar e nos trazer de volta para casa. Nos lembrar que nós somos amados. E como Ele fez isso? Paulo, como nós lemos hoje, diz que hoje nós não temos mais um espírito de escravidão que nos leva a temer, mas temos um espírito que nos adota como filhos de Deus. Em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não importa o vazio, a lacuna, a ferida que o seu pai ou sua mãe fez em você, no seu coração, na sua alma, Deus, o Pai, preenche esse vazio. Nós temos agora um Pai que nos ama incondicionalmente. Por isso, se hoje você se sente abandonado e rejeitado por seu pai ou sua mãe, você encontra um Deus que está presente, que te redime, que te traz para perto, que te chama de filho amado, de filha amada. Se o seu pai ou sua mãe foi ausente fisicamente da sua vida e você talvez não tenha nem o conhecido, Deus promete sua presença graciosa e amorosa todos os dias da sua vida. Desde o momento que Ele entrou na sua vida, Ele nunca mais sairá. Se você hoje é marcado pela ausência afetiva dos seus pais, eu peço que você se renda ao amor incondicional de Deus, demonstrado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Deus nos ama apesar dos apesares. Se hoje você se sente sem valor, sem identidade, se você tem uma autoestima derrotada para baixo, que você possa descansar na realidade de que você é alguém, e você é filho e filha de Deus, amados por Deus, alvos do seu infinito amor. Por isso o meu desejo aqui hoje é que Jesus, o obediente Filho de Deus, possa transformar os nossos corações, para que nós sejamos filhos que descansem no amor paternal de Deus, e que honre a Ele ao honrarmos os nossos pais. E que você possa se desafiar a aplicar o perdão sobre essas realidades. Que você possa desenvolver a aceitação àquele que os fez. Que você possa agora criar uma ponte de respeito e de amor e de afeto para aqueles que te geraram. E que o amor de Deus, o Pai, possa o ajudar, o dar forças e o completar para que isso seja possível. Por isso eu quero te convidar agora a orar comigo. Senhor Deus, Pai eterno, sabemos, Senhor, das limitações, Senhor, nossas. Sabemos o quanto o pecado, Senhor, rompeu, destruiu os nossos laços.
Que triste é saber que o primeiro grande assassinato foi de um irmão para com o outro. Dentro da família, Senhor, como o pecado nos destrói, Senhor. E muitos de nós aqui hoje vivemos, Senhor, traumas e feridas profundas que foram causadas dentro da nossa própria família, Senhor. Pelo nosso pai ou pela nossa mãe. Trazemos dores, Senhor. Traumas, Senhor. Somos afetados hoje de uma forma impensável, Senhor. Em como agimos, em como pensamos, Senhor. Isso traz dor, traz peso, Senhor. E nunca tivemos coragem, Senhor, de falar sobre isso com o Senhor. De externar essa dor para alguém. Mas hoje nós queremos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, a, em primeiro lugar, a aplicar o perdão que recebemos do Senhor na vida do nosso pai ou da nossa mãe. Cura, Senhor, os nossos corações por meio do seu perdão, Senhor. Perdão esse que mais cura o nosso coração, que libera, do que o outro que recebe, Senhor. Muitas vezes caminhamos rancorosos e amargurados, Senhor. E continuamos caminhando assim, Senhor. Mas não nos deixe permanecer dessa forma. Que o seu perdão, Senhor, que nós possamos encontrar, Senhor, no perdão que o Senhor nos deu, infinito, maravilhoso, a força para perdoar, Senhor. Por isso nos ajuda a aplicar o seu perdão sobre a vida daqueles que nos feriram. Nos ajuda também a aceitar, Deus, a abrir o nosso coração, Senhor, para os nossos pais que nos feriram. Para que nós criamos uma via nova, Senhor, onde o passado não mais dita as regras, Senhor, não mais nos pesa hoje, mas que o passado fique para trás e agora possamos abrir o nosso coração. Podemos colocar tudo para fora, Senhor. E agora começar a entender, Senhor, aceitar, Senhor. E que isso possa nos conduzir a mudar as nossas atitudes. Para que possamos substituir o rancor e a amargura, Senhor, por respeito, Senhor, por demonstrações pequenas de afeto, Senhor, por presença, Deus, por ligações. Nos ajuda a começar a construir essa ponte, Deus. Sabemos que não é de um dia para o outro. Não esquecemos o passado, mas que possamos estar aptos para iniciar uma nova jornada, uma nova história. Porque hoje temos a consciência que o seu desejo não é ver nossos relacionamentos entre pais e filhos destruídos, Senhor, divididos, Senhor. O Senhor não deseja, o Senhor não planejou isso, Senhor. Por isso que o seu evangelho, que Cristo e a sua cruz possa transformar a nossa realidade. Nós oramos com confiança. Nós oramos de joelhos diante do Senhor, pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.